Então, muito boa tarde. Bem-vindos ao Seminário Internacional de Estudos Pombalinos. Hoje temos a honra de contar uma conferência do Sr. Professor Pedro Sinalino, que é uma figura muito conhecida dos meios literários portugueses e que neste momento é professor na Universidade de Ghent, em Bruxelas. O professor Pedro Sinalino é formado na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na área de estudos literários, e tem-se afirmado na cultura portuguesa na área da poesia, uma obra publicada na área da poesia, e também se tem tornado um mestre da escrita criativa. Fundou a Companhia do Eu, precisamente para promover o ensino da escrita criativa, tendo também obra publicada nesta área. Portanto, ela é ligada à poesia, à literatura, à tradução, ao ensino da língua portuguesa e portanto, e também agora, portanto, é um homem mestre na área da literatura, no domínio da escrita, podemos dizer, na bela escrita. E, ultimamente, ficou conhecida a sua biografia que publicou sobre o Marquês de Pombal, aquilo que podemos considerar uma das biografias mais divulgadas, mais mediáticas, onde Pedro Sinalino se aventura agora com o seu poder de escrita baseada na investigação, também para a recriação do conhecimento de uma figura histórica proeminente como foi o Marquês de Pombal, aliando conhecimento histórico e criação literária num exercício muito peculiar e singular e que permitiu e contribuiu para agora, na abertura da segunda década do século XXI, voltar a oferecer uma revisitação da figura do Marquês de Pombal, portanto, junto de um público literário não especialista, mais alargado, contribuindo, juntando assim às múltiplas biografias que já foram escritas em Portugal e no estrangeiro sobre esta figura e que agora existe. Nós dispomos no contexto da cultura portuguesa e da literatura portuguesa, porque também é uma obra literária, esta grande biografia eximiamente escrita, fazendo jus à mestria de Sinalino como mestre de escrita literária e assim acrescentando aos seus livros, à sua bibliografia, também, portanto, um notável biografia / quase romance histórico, que se situa entre a historiografia e a ficção literária. E é sobre isso que hoje também nos vai falar, portanto, a partir dessa investigação vasta que teve na base desta obra, vai-nos falar então sobre a figura do Marquês de Pombal, de acordo com o tema que foi proposto, que emerge daquilo que é o exercício que faz nesta biografia, que é um exercício, perguntaria eu, de psicohistória literária. Portanto, é o grande desafio, o grande mote para a sua reflexão e para aqui debatermos, destacando aquilo que foram os arquivos, os aspectos mais importantes que revelou e que considerou mais inéditos da sua investigação. E antes de começarmos, então, antes de darmos a palavra ao professor Pedro Sinalino, nós agora temos nos nossos seminários chamado Minuto de Poesia. Pedimos a um dos nossos colegas, investigadores, professores, que leiam a poesia, e então o professor Luís Eduardo, que é agora o responsável pela nova cátedra do Marquês de Pombal na Universidade Federal de Sergipe, a cátedra Camões Marquês de Pombal, recém-fundada, que vai nos ler uma poesia, uma das poesias elaboradas por Machado de Assis, dedicadas ao Marquês de Pombal, e então dou a palavra ao professor Luís Eduardo para dizê-lo. Boa tarde a todos. Prazer conhecê-lo, professor Pedro Sinalino. Nós aqui do outro lado do Atlântico já lemos o seu livro,
de Quase Nada, Quase Rei, e eu vou ler aqui 2 estrofes de um conjunto de sonetos que foi composto sob encomenda por Machado de Assis, na ocasião da comemoração do centenário pombalino em 1882. E ela foi publicada pela primeira vez em 1885. Então, a primeira estrofe trata de um momento de usurpação dos restos mortais do Marquês de Pombal pelos franceses. E ele diz o seguinte: vês um féretro posto em solitária igreja, esse pó que descansa e se esconde e se some, traz de um grande ministro o formidável nome, que em vivas letras de ouro e lágrimas flameja. Lá fora uma invasão esquálida braceja, como um mar de miséria e luto que tem fome, e novas praias busca e novas praias come, enquanto a multidão recuando peleja. O gaulês que persegue, o bretão que defende, 2 mãos de um destino implacável e oculto, vão sangrando a nação exausta que se rende. Dentre os mortos da história, um só único vulto não ressurge, um Pacheco, um Castro não atende, e a cobiça recolhe os despojos do sulto. Bom, a segunda estrofe, que ele se dirige diretamente ao Marquês, é essa. Contra aquele, o 8º soneto, são 14 ao todo, de derradeira injúria. Ele diz: contra aquele edifício velho da nobreza, elevado ao lado do edifício da monarquia e do evangelho, tu puseste a reforma e puseste o suplício. Querias destruir o vício, que a teus olhos ruía essa fábrica enorme, e começaste o duro ofício contra o que era caduco e contra o que era informe. Não te fez recuar nesse áspero duelo, nem dos anos a flor, nem dos anos o gelo, nem dos olhos das mães e as lágrimas sagradas, nada, nem o negror austero da batina, nem as débeis feições da graça feminina, pela veneração e pelo amor choradas. Então, é com muito gosto que dou a palavra ao Sr. Professor Pedro Sousa Lino, a quem damos as boas-vindas ao nosso seminário, e, portanto, tem a palavra, somos todos ouvidos. Muito obrigado. Bom, eu quero começar por agradecer o vosso convite e, sobretudo, o presente duplo do vosso tempo. Não é? Temia e temo, como referi várias vezes ao seu professor, estar a ensinar o Padre Nosso ao Vigário e, portanto, não queria de todo cansar-vos e não queria de todo ser pouco útil. Seria, assim, fazer uma conferência em 2 tempos, que será, apesar disso, curta, deixando-vos depois nas vossas mãos a decisão sobre que aspecto mais dela gostavam que eu desenvolvesse através de perguntas. E, portanto, em primeiro lugar, decidi focar-me nos aspectos da biografia que discordam um pouco das biografias anteriores e onde há talvez algumas zonas de sombra que são um bocadinho mais esclarecidas por alguns documentos ou pela comparação de dados que uma biografia literária pode fazer. Sobre isso já falaremos. Eu queria um pouco também dizer que há sempre alguns aspectos de sombra na biografia de um grande estadista, como é o caso do Marquês de Pombal, que são úteis deixar como aspectos de sombra. E sobre isso falarei um bocadinho já a seguir. Mas queria de novo agradecer o vosso tempo e agradecer sobretudo o vosso trabalho e a vossa dedicação, porque sem o trabalho do professor Franco e de muitos outros que estão aqui, a figura do Marquês de Pombal, a diversidade e a polivalência de aspectos do Marquês de Pombal, enfim, era hoje ainda mais, seria lido de uma maneira muito mais redutora. Este grupo tem trabalhado incessantemente pelo conhecimento, pela revelação de aspectos do Marquês de Pombal e isso é extremamente importante e é sobre o vosso trabalho também que outras biografias como esta surgiram e outras irão surgir. O papel desta biografia, como eu a vejo, é ser um cordão que liga realmente os trabalhos que estão efetuados também com o futuro e ajudar assim a diversidade de estudos e de perspectivas que temos de ter para abarcar uma figura como esta. É um trabalho que é urgente, como aliás aquele que vão fazer agora da obra completa é extremamente importante para a revelação desta figura complexa. Bom, é uma batalha mesmo para que possamos interpretar esta figura de uma forma mais completa.
Quando falava das zonas de sombra, é realmente nessa forma que eu entendo que uma biografia deve trabalhar. E até acho que a biografia tem um papel, uma biografia literária, baseada em dados, já falarei sobre isso a seguir, tem um papel extremamente importante, a meu ver, para precisamente combater algumas zonas de sombra que são muito férteis e muito úteis, quase como um veículo pronto para ser utilizado por outros. Ou seja, é muito importante que outras biografias sobre Marquês de Pombal e sobre outras figuras da história se possam suceder a esta. Parece-me fundamental que descobertas de historiadores associadas à literatura possam trazer para o grande público fatos que estão duplamente enterrados. Primeiro porque estão pretendidamente submersos pela areia do tempo, ou estão relegados para segundo plano. Porque uma visão destas figuras e da sua ação muitas vezes é conveniente a algumas estratégias de manutenção do poder. Devemos à história e devemos a estas figuras, mas sobretudo devemos a nós mesmos uma sondagem destas profundidades, destas figuras, que revele fatos escondidos e que nos dê uma visão completa o mais possível destas personagens. Isto porque a sua simplificação, a sua redução, só servem a alguns poderes como marionetas e como jogos de sombra para legitimarem o seu poder a partir delas. E o que eu quero dizer com isto é que simplificar momentos da história de Portugal ajuda à sua redução simbólica. Não podemos permitir que uma figura como o Marquês de Pombal ou outras não sejam transformadas em quase como em figuras na lapela que vão legitimar, porque estão apenas limitadas a poucos aspectos, algumas figuras e alguns sistemas atuais de poder. Veja-se, por exemplo, aquilo que Salazar fez com Viriato, viriatizando-se. E, portanto, penso que é muito importante que a união destes nossos trabalhos possa combater precisamente esse aspecto. Bom, eu dividiria então a minha conferência em duas partes. A primeira está aqui neste PowerPoint que vos dá um pouco mais de entusiasmo em ouvir-me. Ora bem, então falarei de 5 documentos. Em primeiro lugar, um de 1740, que nos resolve alguns problemas sobre de onde vinha Sebastião José, de onde vinha duplamente, os aspectos que estão um pouco perdidos na sua biografia e que são de biografia para biografia eram permanentemente repetidos, não é? E também de onde vinha psicologicamente, que é importante para entrar aqui no tema que o professor desde logo me desafiou. Em segundo aspecto, muitíssimo importante, e que posso hoje até dar-vos aqui em primeira mão a confirmação de que encontrei uma carta do José da Cunha Bruxado de 30 anos antes, validando, enfim, esta preocupação que o Marquês de Pombal teve, que é o medo da invasão britânica da América do Sul, sobre o qual ele se bateu completamente contra Walpole e o governo inglês. Outras investigações, que não desta biografia, poderão certamente provar que devemos à sua ação, e há também de Bruxado uns anos antes, o facto de não ter havido esta invasão, que teria alterado completamente a história do mundo como nós a conhecemos. No terceiro aspecto, que conhecemos mais, o acesso a Dom José e as várias cartas e documentos que revelam isso e que, espero eu, alteram um pouco a figura que temos. No ponto número 4, também uma revelação dos documentos que estavam por abrir, que nunca tinham sido abertos na coleção Pombalina na Biblioteca Nacional e que foram abertos pela primeira vez, quando os descobri, e no fim, o célebre episódio das cartas inglesas. O ponto número 3 vou ser um pouco mais breve, vou só lançar aqui uma nova questão, porque, enfim, talvez seja interessante na investigação de alguém prosseguir esse ponto. Ora bem, esta primeira carta é uma carta escrita de Londres para o tio, que sabemos que é primo, o Marco António de Azevedo Coutinho. Encontra-se aqui na British Library, aqui tem a cota, nos manuscritos que estão adicionados, e eu vou reproduzi-la aqui com a vossa paciência, ponto a ponto, para nos seguirmos bem do que está a acontecer. Bom, lembramos-nos então, certamente, que nesta época o governo do Dom João V, o segundo governo, enfim, mais ou menos chefiado pelo Cardeal da Mota. Aqui temos uma imagem que era o ministro do Despacho e o seu irmão, secretário de Estado do Reino. Guedes Pereira, antigo embaixador em Madrid, era o secretário de Estado da Marina e Ultramar. Ao início, quando o tio Marco António estava em Londres ainda, era a ele que Sebastião José enviava as suas cartas oficiais, e depois temos o tio de Sebastião José, não é? Ele com as suas datas, a quem ele indica esta carta. O documento que vos vou mostrar é uma carta pessoal ao tio Marco António. Está metida entre, é a carta que está ali à vossa direita, que está metida entre outras cartas que são enviadas ao Cardeal da Mota. É uma carta pessoal, não está datada, mas a carta anterior é de agosto e a carta seguinte é de outubro, e o livro segue uma ordem cronológica.
tudo leva a ver que o códice onde se encontra esta compilação se tratasse de um copiador que depois foi recopiado para papel. Era uma obsessão do Marquês de Pombal, como sabem melhor do que eu, assim que chegou, Sebastião José na altura, assim que chegou a Londres não havia memórias do que tinham feito os anteriores embaixadores, ele pede-as repetidamente, graças a isso salvaram-se do terremoto algumas delas de embaixadores anteriores. E este é um recurso habitual, não é? Além das várias cópias que ele fazia das cartas, provavelmente ditadas, o que acontece é que depois ficavam, enfim, depois dos originais eram copiados para aqui, que depois eram enviados. E ele tinha o hábito de as corrigir depois. O que será provavelmente corrigido depois, ainda antes de fazer uma versão final, ou mais tarde até para as melhorar. E esta carta, portanto, está entre as cartas ao Cardeal da Mota, são cartas, sobretudo, que vêm fazer o pedido repetido que ele faz, mas não é o único, os outros embaixadores também o fazem, da melhoria das suas condições e de mais dinheiro para fazer o seu trabalho. E ele nota, ali em cima já vamos ver, ao irmão Francisco Xavier que lhe envia uma cópia, coisa que ele faz quando sabe que as cartas podem perder ou não chegar às mãos devidas, porque são sorripiadas dentro do acordo, como espero ter provado na biografia, e a carta está anotada e corrigida pelo próprio, e como vamos ver a seguir. Logo no canto superior direito, aqui temos ao Sr. Marco António, com a letra autógrafa naturalmente do Marquês de Pombal, carta intensiva que mandei a meu irmão Francisco Xavier, a ser volante pelo navio Nossa Senhora da Concórdia, no 1º de setembro de 1740. Pelo meio está o nome, aqui que eu não pus, é o nome da pessoa a quem ele confia a carta. Todas estas questões revelam como um assunto pessoal como este era tão privado que ele não queria que ninguém tivesse acesso a ela e, portanto, todas as pessoas que poderiam ter contacto com a carta estavam enunciadas. Ou seja, se alguém lhe tocasse, se essa informação chegasse a outro ponto, ele saberia quem eram as falhas. Temos aqui uma previsão do nosso ministro controlador mais tarde. Bom, eu vou, com a vossa paciência, vamos ler a grande maioria da carta. No primeiro parágrafo, vocês têm meu tio do meu coração. Já que não é possível que eu deixe de ser importuno, permita-me vossa excelência, entre as minhas horas, que lhe ocupo com os interesses públicos e com os alheios, um bocado de sofrimento para me ouvir sobre os próprios. Pelos serviços do padre Cipreste, foi respondido, segundo a minha lembrança, no ano de 1728, com um despacho que ele me escreveu ao campo de Coimbra, onde era então a minha residência, que não fora arbitrado pela generosidade del Rei Nosso Senhor, nem ainda pela justiça dos seus merecimentos, comparados aos exemplos que havia de outros ministros inferiores na graduação, e a quem meu tio duvidava de ceder no préstimo, mas pela pouca ou nenhuma afeição que Diogo Mendonça tinha ou mostrava à sua pessoa, por assim o entender, defendeu meu tio, que me tirasse a portaria de uma mercê e que dava um desigual testemunho do antecipado talento e contínuo préstimo com que tinha servido. Peço desculpa, isto aqui está mal, com que tinha servido. E por este ponto honor ficaram os papéis e a graça sepultados no esquecimento que na Secretaria das Mercês se conseguia a pouco custo que se aprovasse. Logo aqui sabemos várias coisas. A confirmação indubitável que em 28 estava no campo de Coimbra, podemos entender aqui duas hipóteses, Soro ou a Gramela, sobre isso já falei na biografia, mas enfim, temos a confirmação do próprio. Segundo ponto, a ideia de que o tio lhe enviava documentos, o que vem indiretamente provar que a primeira vida de Sebastião José, ou a segunda, depois da vida como militar, enfim, como terão lido na biografia, que está aprovada por um papel que estava no Conselho da Guerra, havia a segunda vida de Sebastião José, que a carta para um grande de Espanha, que permanentemente, enfim, na campanha que foi feita em 56 para o tentar destruir, referia que era isto que Sebastião José fazia. Era uma espécie de, se me permitem um pouco a graça, Indiana Jones dos arquivos. Ele chegava aos arquivos, não é? Procurava encontrar provas e essas provas eram entregues a outras pessoas. Por exemplo, o João tinha a hipótese de que podia ser conde de Barcelos. Sebastião José encontrava os documentos, estava esta pessoa e fazia um provarás. Agora o detentor desse cargo teria que provar que era o detentor real. Ou seja, ele utilizou, e aqui entramos um bocadinho na psicohistória literária, ele utilizava o drama pessoal da família com o problema do Morgado e toda a prática e experiência que a família tinha acumulado para fazer este tipo de investigações. Enfim, não temos aqui uma indicação direta desse trabalho, ela é referida na Carta de um Grande de Espanha, é referida por outros, nas Memórias do Bispo do Pará, mas aqui entendemos que há entre o tio com quem supostamente ele estava zangado, papéis que chegavam e que ele analisou e que ele tentou provar. Isto aqui é notório. Continuo nas cartas. É outra coisa que percebemos, que o Diogo de Mendonça não simpatizava com o tio e, portanto, temos logo ali um motivo para a família não ter progredido muito nesse período em que Diogo Mendonça pai tinha sido ministro único, na verdade, do rei Dom João V.
Eu vou continuar a carta, se me permitem. Sendo a verdade esta que refiro a Vossa Excelência com os sinceros termos que são naturais nas estreitas razões da nossa particular correspondência. Como a modéstia não podia tomar iguais licenças em um requerimento feito na presença del Rei, expus a Sua Majestade em um papel, peço desculpa, houve aqui imensas coisas que caíram, papel que tive a honra de oferecer a seus reais pés, depois do falecimento do Sr. Arcipreste, que ele não usara da graça por querer acrescentar com mais anos de serviço o seu merecimento, para me fazer assim capaz de uma remuneração mais vantajosa e digna da real grandeza. Em conclusão, suplicava à Sua Majestade o despacho de todos os anos juntos até à morte de meu tio, e em satisfação de parte deles, ou somente em contemplação, pediam lugar de capa e espada em qualquer tribunal, valendo-me a este respeito de alguns exemplos para me remir da vexação que ao meu gênio faz sempre a ociosidade. Hoje, porém, em que o sistema das coisas se acha totalmente mudado, lembro, falamos de algo que se passa em 28 e estamos agora em 40 em Londres, porque o Rei Nosso Senhor me empregou muito além do que prometia a minha pequena capacidade, não tenho que desejar objetos para a ocupação, porque enquanto residir destas partes, os terei muitas vezes superiores aos abreviados talentos que Deus me repartiu. E depois que a experiência mostrar a minha falta de préstimo para a Sua Majestade mandar recolher, Vossa Excelência sabe que não devo esperar sair de Londres com muitos meios de viver em Lisboa. Antes louvarei muito a Deus Nosso Senhor se me ficar livre a minha gramela, em cujo deserto estou acostumado a purificar-me dos escrúpulos do 7º mandamento. O que pertence tudo que é encargo de fazenda alheia, que para mim foi sempre de peso intolerável. Segundo estas contas que tenho lançado a minha vida, o que julgo que devo pretender são os meios de cumprir com as despesas a que a razão e a honra me obrigam enquanto devo nesta residência de que Vossa Excelência conservará bem custosas lembranças. Em ordem, pois, a me socorrer... já fui rápido demais. A me socorrer para elas de alguma sorte, suplico a Vossa Excelência para promover no que for possível aquele despacho, ajudando meus irmãos para que seja diferido, por modo que a remuneração se converta outra vez na mesma espécie de serviço que a mereceu. Quero dizer que se responda ao meu requerimento com alguns meios de satisfazer ao menos a parte a que já devo e que sei diferido, porque assim possa sustentar o crédito de ver mais. Bom, e depois ele junta, vai acrescentando, não é? E espera no fundo, o que é que espera? Que não será temeridade de esperar uma comenda com certos anos de rendimento vencidos no cofre, alguma capela da coroa em que concorra à mesma circunstância, ou qualquer outra coisa desta natureza, salvo sempre o nosso provérbio, a quem dão nas escolhe. Bom, e depois há uma pequena parte e diz, por isso acaba esta sem outras provas, sendo certo que não há de mistério para justificar a fidelidade da minha obediência, etc. Por aí fora. Bom, ora bem, o que é que esta carta nos revela? Muitíssimas coisas. Em primeiro lugar, revela-nos que ele está junto de Dom João V, mais ou menos, diria eu, entre 37 e 38, talvez até um pouco antes. Pouco depois da morte do tio, usando este pretexto, este papel, desta dívida que o rei tinha em relação ao tio, para tentar procurar alguma coisa para si próprio. O que é que se passa precisamente nesta data? Passa-se precisamente o drama de reconfigurar o governo, como vimos antes, atribuindo a secretaria que estava já dividida burocraticamente, mais ou menos, mas que estava dividida e que ia ter cada uma delas um ministro próprio, esperava-se então, discutia-se então quem é que deveria ir para Londres, e é a ocasião perfeita para, com este pedido que é sempre atrasado nas mãos do Diogo Mendonça, tinha sido antes, para ir junto do rei, dizer-lhe, aqui estou, venha-me ajudar, e a fazer algum pedido. Ora, se já na altura se sussurrava entre o Cardeal da Mota e depois o tio Marco António, que era uma boa ideia talvez nomear o sobrinho para o cargo em Londres, depois de muito vigiado, muito observado, etc., não há melhor ocasião para fazer este pedido. Penso que aqui temos nesta carta uma prova de que, de facto, ele usou esta ocasião, pelo menos para se fazer visível, numa ocasião em que o nome dele era sussurrado e não havia ele não tinha meios de proximidade do rei nesta altura. Há também a ideia de um pretexto e há também a ideia de um homem que não pode ficar ocioso, que quer trabalhar e que quer fazer alguma coisa, ou um tribunal de capa e espada, ou então um rendimento que está para trás, mas ele quer fazer qualquer coisa porque diz, e chama a vossa atenção para o quadro da direita, que está ocioso, e essa ociosidade é uma situação psicológica para ele. Falo regressar a uma situação de impotência e falo regressar a um trauma que existia antes, que ele identifica
claramente, sempre ao longo da sua vida, como vexação, uma palavra que aparece muitíssimo e que já o padre jesuíta que se dedicou a analisar a correspondência com a Viena já tinha claramente também notado. Depois, a carta esclarece um pouco os seus tempos e os seus motivos. É com esta carta que pede então o rendimento e mostra que, de facto, como a situação económica de Sebastião José estava muitíssimo debilitada naquele período, não apenas, como expliquei na biografia, pelos atrasos, que muitos deles pretendidos, da letra que tinha que chegar a Londres, mas também porque os rendimentos próprios não eram muitos, enfim, e além disso explica a situação em que se encontra, porque precisa realmente do deferimento daquilo para pagar as suas contas. E depois cá está um golpe final para o ajudar na sua nomeação. Além disso, temos um retrato de um homem religioso que não quer roubar, que é um homem cheio de pudor, contrariando aqui certamente algumas coisas que se ventilavam na época, um homem suplicante, sem rendimentos, que só quer servir, não é? Relembrando num momento de crise como é frágil e depois mostrando como era injustiçado por Diogo de Mendonça e pela situação que estava a viver naquele momento. A carta parece-me assim vir confirmar alguns aspectos psicológicos, esclarecer algumas outras coisas e misturada com outros documentos e a ação e a informação que já tínhamos, vem colocar Sebastião José em alguns lugares, claramente, mas sobretudo num estado psicológico muito curioso antes da sua ida para Londres. O segundo aspecto que me parece relevante, eu vou ser mais breve nos outros do que fui neste, é em relação à invasão britânica da América do Sul. Aqui temos o Walpole à direita, e ele procurava então avisar, só desculpem lá, é mais fácil começar por aqui, esqueçam o quarto capítulo. Eles, britânicos e espanhóis, estavam a defrontar-se numa guerra, da War of Jenkins Ear, e Sebastião José chega a ir para o Porto de Londres e chega a descrever, está citado na biografia, chega a descrever com detalhe que ele diz: eu não posso acreditar que eles vão para outro sítio, não, o tipo de fardas que usam mostra que eles vão para a América do Sul, enfim, e por toda a rede de contactos que ele tinha estabelecido naquele momento, ele conseguia claramente perceber que os ingleses têm planos para ir para Buenos Aires, cá está, aqui temos Buenos Aires, aqui temos Sacramento, portanto vemos hoje em dia a proximidade, e com isto temia essa invasão. Essa invasão, segundo ele conta num despacho que está na Pombalina 659, aqui na Biblioteca Nacional, analisava extensamente, é uma das cartas mais longas, encontrava as redes comerciais nas mãos dos judeus, encontrava essas redes comerciais, percebia que se houvesse subscrições públicas, como acontecia com outras companhias inglesas, eles pretendiam fixar-se na América do Sul e procurando assim não só resolver o problema antigo que os ingleses tinham com os espanhóis, mas também, aparentemente, com a ajuda de resolver o problema de Sacramento, entrar para a América dentro. Portanto, aqui o cito, um dos maiores receios desde que se suspeitou o projeto, diriam os ingleses ao Rio da Prata. Saber eu o muito que eles desejam estabelecer-se na vizinhança do nosso Brasil, onde se asseguram que hão de ter em cada cristão novo um destro furão para desencovar o furto, os interesses que não podem hoje prosseguir descobertamente. Então, este é um motivo para que mais tarde Sebastião José, em 1750, adie o mais possível, na verdade, a efetivação do Tratado dos Limites. Mais tarde, os diplomatas franceses queixavam-se que ele não estava de acordo com o tratado, ia impedindo a difusão e que este fosse feito, por este receio antigo que, num papel que encontrei há dias, numa das cartas de José da Cunha Bruxado, era já mencionado ao rei em 1711. Portanto, há aqui que ver que a diplomacia portuguesa conseguiu certamente contrariar, pelo menos opor-se, mas contrariar algo que é extremamente importante. Este despacho, e queria só explicar-vos porque é que dou tanta atenção a isto, vem contrariar uma outra linha da historiografia, sobretudo desenvolvida por Borges Macedo, cujo pequeno livro, na altura do centenário, é, na minha modesta opinião, um dos textos mais nocivos escritos contra o Marquês de Pombal. Não é uma obra de historiografia, ainda mais subscrita e paga pelo Estado português, e é aí onde se diz que ele praticamente, conhecerão todos a citação, certamente, o Marquês de Pombal praticamente não fez nada em Londres, que as cartas enxameiam de feitos secundários quanto a cada ofício, comparado com, por exemplo, o lado britânico, com o que os outros diplomatas dizem, a ação do Marquês de Pombal era imparável.
E aqui vemos que ele se insere, além disso, na linha de outros embaixadores portugueses anteriormente, compreendendo o seu papel de defensor dos direitos portugueses. Este despacho é para mim de uma relevância muitíssimo grande, porque nos dá já a entender, nos faz já prever o governante que teríamos mais tarde. E além disso, mostra também os grandes pesos psicológicos que Sebastião José enfrentava sozinho ao enfrentar o governo inglês sem grande apoio de Lisboa. Como sabem, as propostas que fazia não eram respondidas de Lisboa, atrasavam, e ele tinha que enfrentar, na verdade, todas estas coisas sozinho. Bom, o ponto terceiro, o acesso a Dom José. Daqui o que me parece mais importante é mostrar como se fez uma guerra de trincheira à porta do quarto do rei, desde que o rei ficou doente. Não falo de 1777, falo de anos, naturalmente, já desde a partir de setembro de 76, em que como percebemos pelas cartas de Dona Mariana Vitória, como percebemos pelos diplomatas da época, ingleses sobretudo, percebemos que Sebastião José não consegue chegar próximo do rei, sequer esse acesso não é permitido. A partir de setembro ele dedica-se a escrever do seu próprio punho, estamos já no final da sua governação, uma relação compendiosa do que se passa e vai passando na enfermidade de El Rei Meu Senhor. É uma memória para ele próprio saber tudo o que se passou a cada um dos dias, sendo necessário defender-se. E aquilo que é curioso é ele quer registar a sua visão dos factos, quer também anotar cada episódio, e sabendo que a cada dia da regência da rainha é também um dia em que cada ação sua, passada mas presente, vai ser usada contra si. E, portanto, procura ser vigilante em relação ao futuro, mas também nota neste texto um afeto por este homem que durante 22 anos ele serviu e que acredita ser a representação do Estado. Ora bem, então sabemos, por exemplo, por ele e por um ofício holandês, que o rei estava a ser tratado com um tratamento que ele próprio não aceitava, que ele não gostava. Portanto, vemos aqui destes dois aspectos muito interessantes. Eu vou citar. Ele diz, um fortíssimo unguento composto de fezes de ouro, alveiado e vinagre, que faz com que as pernas ficassem enxutas e tão secas como nunca se tinham visto. O que é que ele faz nesta ocasião? Ele vai escrever para Louvaina, na Bélgica, e vai pedir precisamente que entrar em contato com o embaixador da Holanda, pedindo que fosse enviado o rei das pernas, assim se chamava Vogels, para fazer um tratamento diferente ao rei. Ele está tão preocupado com o corpo do rei e com o acesso ao corpo do rei, que vai procurar um médico que está longe para precisamente tentar, através daí, conseguir aceder ao rei. O que temos aqui é que Dona Mariana Vitória e Dom Pedro perceberam que a forma de cercear o Marquês de Pombal era não sequer permitir que ele visse o rei. Isto é algo absolutamente único e inacreditável. Estes dados são muito mais conhecidos do que os outros que vos falei aqui, mas acho extremamente curioso o recurso que ele vai fazer mais tarde, precisamente para procurar isso. Nota-se que então o poder vinha deste contacto direto, e vinha deste contacto direto. E isso é contrário, por exemplo, ao que os diplomatas franceses sempre notaram na correspondência, uma coisa que é muito citada, que é, o Marquês de Pombal nem sequer precisa de ir quando o rei está longe, quando o rei está em Salvaterra, nem sequer precisa de ir, porque o poder dele sobre o rei é tão grande. Vemos que isto não era bem assim. Por outro lado, vemos também que tudo aquilo que passa, que a ação governativa dele está nas mãos da rainha, ele não sabe o que acontece. Portanto, vemos aqui que na verdade, o poder fáctil do rei assinar e fazer cumprir dependiam da mesma pessoa, mas a rainha encontrava meio de o fazer isso sem o Marquês de Pombal. O que significava que havia redes e que havia um outro lado da ação menos forte, mas que continuava paralelamente. A rainha não poderia mexer os assuntos da regência sem o Marquês de Pombal absolutamente sozinha. Este é um facto que penso que devemos também equacionar e que mostra que nem todo o poder está nas mãos deste homem, que o rei, como várias vezes fez, por exemplo, no caso de Lucas de Seabra da Silva, várias vezes pedia outros pareceres, enfim, percebíamos que o rei não era o incapaz que, sobretudo, as biografias feitas por jesuítas e pró-jesuítas mais tarde vieram lutar, desenvolver a ideia de que o rei era um incapaz e que o Marquês de Pombal se utilizava dele, o que não é, como sabemos, verdade. Ora bem, vamos à parte que vos interessará mais, que é os textos anti-jesuítas e que estão aqui, como podem ver, nesta cota da Pombalina, número 757. Ela está citada, naturalmente está indicada no inventário da coleção Pombalina no final,
e diz papéis vários, truncados e sem interesse. Bom, eu fui pedindo, até que os papéis vários, truncados e sem interesse vieram, e não eram truncados, eram vários, mas não eram sem interesse, pelo contrário. Nós todos, o professor sobretudo tem trabalhado muito esse aspecto, já desconfiávamos todos de facto da mão pombalina por trás de vários textos anti-jesuítas, mas aqui o que vocês veem precisamente é numa das primeiras cartas, a caligrafia claríssima e notória do Marquês de Pombal a corrigir um destes textos. Aqui vem a letra claramente presente em vários aspectos, a riscar algumas partes, a substituir palavras, a refazer algumas formulações, e temos aqui o que é dentro deste código. É um conjunto, uma pasta com vários papéis. Rascunhos dos erros ímpios, as primeiras páginas da dedução cronológica e analítica, revistas editadas por Sebastião José, começava por descrever a expulsão do Núncio de 1740, portanto, 1760, desculpem, portanto, vemos que há aqui aqueles papéis não estão desorganizados, têm um mesmo objetivo, e descrevia as batalhas dos índios guaranis sublevados pelos jesuítas. Batalhas essas que estão lá pelo meio, umas tais cartas, e que estão também, como sabemos, depois recopiadas noutros lugares. Então, aqui temos esta relação da República que os jesuítas tinham estabelecido, como vemos aqui clarissimamente a letra de Sebastião José a mudar esta parte final, e vai mostrar, já volto aqui, que esta autoria desculpem lá, duas obras, o meu PowerPoint não me respeita, mostra só não a sua supervisão, mas a organização dos documentos e a sua redação, revela a importância que esta circulação manuscrita tinha para ele para influenciar a opinião pública, a sua rede de contactos e até, de certa forma, o uso de fake news. Encontrou aqui à direita, claramente, antes de cada documento, 6.000 exemplares. Eram feitos também para serem distribuídos. Como sabemos, não só na imprensa que tinha em casa, mas também na imprensa do primo em Roma. Ora bem, então, nesta primeira campanha anti-jesuíta, que o professor prefaciou no livro da professora Vogel, temos aqui estas duas obras, e aqui vemos que, no caso do primeiro e do terceiro texto, a sua letra apensa aos índices, aqui está, os índices com a própria letra do próprio. É indubitável perceber que, enfim, não terá copiado isto porque achou interessante copiar os títulos com a sua própria letra, não é? Está ao lado, vem aqui indicações de como é que elas podem ser, onde é que devem ser colocadas, a que textos é que dizem respeito, etc. Não só a concepção, mas a prática de revisão dos textos é muito notória. E, por fim, temos as cartas inglesas, onde estes documentos vêm comprovar um pouco que, mesmo no final, desculpem, isto houve aqui uma alteração no meu PowerPoint, isto é que estamos a falar de antes. Cá está, ainda antes das cartas inglesas. A redação, a autoria, a estratégia cuidadosa de representação dos jesuítas como alguém que tinha leis próprias, acima dos Estados, e depois tem, enfim, um vocabulário muito curioso, baseado em direito, muito antitético, fazendo crescer ao longo do texto os jesuítas como instigadores e com um vocabulário extremamente bélico. Bom, passo agora para as cartas inglesas, que eu gosto de chamar salvar o pai da forca, na verdade, porque aqui estamos no momento final em que Sebastião José sabe que, depois de vários processos que lhe são levantados, poderá ser o risco de ser julgado e poderá ser o risco de ser condenado. Então, o que sabemos é que ele está exilado já em Pombal em 77, levou consigo vários papéis da Secretaria de Estado, diferentes tipos de pessoas o comprovam, foi por isso forçado a reenviá-los para Lisboa. Dois antigos ministros seus faziam agora parte do governo de Dona Maria, era um tempo, como sabemos, de cortes orçamentais, não é? Mal por mal antes de Pombal. O ministro tinha muitos processos nas suas mãos e precisava de suscitar um pouco de entusiasmo pela sua figura, pelo menos pena. Esse entusiasmo e pena foram compostos de várias maneiras. Pelas cartas enviadas ao filho, da qual há muitíssimas cópias. No meu doutoramento eu estudei cartas de uma religiosa portuguesa, Feliciana de Milão, no tempo de Dom Afonso VI, que havia também cópias dessas cartas na Biblioteca Pombalina, e, portanto, o Marquês de Pombal sabia que estas cópias manuscritas, apesar do tempo da imprensa, tinham um enorme poder de veracidade. E então, além das cartas manuscritas aos filhos, que eram muitíssimo copiadas e da qual temos várias cópias hoje, o que significa que há muito tempo atrás havia ainda mais cópias, temos aqui esta campanha que vai ser feita circular através de Londres. Porquê? Ele diz, na verdade, na sua correspondência, que as recebeu apenas em 1780. Mas um tal Sr. Blanket, secretário do Duque de Manchester, visitou a 19 de março e disse que trazia correspondência oficial. Bom, e que era para ele, mas ele dizia, mas eu já não sou secretário de Estado, eu tenho que levar isto de volta para Lisboa. E diz que, então,
o original das cartas que circulavam, ele terá entregue à Philadelphia Stevens, a irmã do industrial da Marinha Grande, para que depois que a traduzisse. Não, neste caso, como parece claramente, é que ele entregou o original para depois as cartas serem, e a tradução feita por Philadelphia, então ela não passou as cartas para português, ela passou-as para inglês, para depois serem publicadas em Londres. Já na altura, Inocêncio da Silva diz que alguns acham que é autor Marquês, e Letts Batten, o embaixador austríaco em Lisboa, diz: se não foi o Marquês, o autor, ninguém podia, a não ser ele, dar o material dessas cartas. Tenha-se em lembrança que no governo passado foram sempre impenetráveis os segredos do gabinete e que o Marquês de Pombal a ninguém confiava a direção dos negócios de alguma importância. Blanket visitou o Marquês em 77, terá executado a impressão em Londres, tinha algum interesse como secretário de Manchester em criticar o governo Pitt, Manchester era contra o governo Pitt, e há uma carta em 1780 que confirma envio de documentos mais tarde. Ora bem, as cartas, como sabemos, são um grande elogio ao Marquês de Pombal, revelam conhecimento de história, sobretudo de economia, e das medidas do Marquês de Pombal. Ora bem, o que é que acontece? Estas cartas aparecem no momento não só em que o Marquês de Pombal está acossado no plano interno porque pode, e pessoal, porque há coisas contra a sua ação, como sabemos, o custo das águas livres, contra a apropriação de fundos públicos, etc. Mas Dona Maria começa a orientar a sua política para a Espanha, algo que o Marquês de Pombal sempre contrariou. E, portanto, aqui ele vai aos inimigos queridos de sempre, procurar o seu apoio, dizer: eu sou a pessoa em Portugal que mais defende os interesses ingleses e, portanto, mais vale ajudarem-me. Era por isso que as cartas tinham que circular por Londres, não é? E tentarem, sim, indiretamente, quebrar um pouco o apoio a Dona Maria, pelo menos chamar a atenção, convém não tocar no Marquês de Pombal. Bom, como é que posso dizer-vos, além da história de Blanket, que isto de facto existe? Bom, de facto, podemos ligá-las ao Marquês de Pombal, por dois aspectos. Primeiro, como sabemos depois, o Marquês de Pombal responde em 1780 com um compêndio do que achou nas cartas, não é? Portanto, mais tarde ele faz uma recampanha para que as cartas voltem a circular graças a este compêndio, e aqui descreve porque é que, para afastar a ideia de que a autora repisa a narrativa de Blanket, não é? Portanto, recebi estas cartas, com a carta de Blanket, depois das 7 cartas estampadas, pronto, e eu vou ler esta parte que já conhecerão, mas pronto. Porém, porque os grandes estudos que me foi necessário fazer na Corte de Londres para me instruir na história e na intrincadíssima Constituição e legislação daquele país, para não viver nele às cegas, e as graves e quase contínuas enfermidades que nele padeci, me não haviam nunca permitido aprender uma língua tão difícil para os portugueses como a inglesa. Isto é certamente que não é verdade. Ficou a dita coleção inútil. Eu sem entender o que ela continha, e a Marquesa de Pombal com o maior desejo de saber o que nela se conservava, por não ter aqui outra distração que não seja de ler as gazetas e papéis públicos que chegam a este desviado retiro. Até usa a mulher para justificar, coitadinha, ela não tem nada para ler, e então eu pedi que as cartas fossem traduzidas. Bom, ora bem, o que é que aparece, já expliquei isto aqui, o que é que aparece então? Temos uma carta, uma cópia já conhecida das cartas que está indicada em Pombalina 690, mas encontrei uma nova carta manuscrita, uma cópia manuscrita, anotada por Sebastião José, não consta do índice, que está depois do célebre caderno anotado das viagens de Viena a Lisboa. Começa com esse caderninho das despesas de viagem, que ele anota cada coisa que faz em cada momento da viagem. Há depois uma carta escrita de Constantinopla, uma censura e as cartas inglesas. Portanto, ele aproveitou um velho volume, mas aproveitou também as cartas prévias como inspiração, que vão justificar essa autoria. Bom, e depois vocês podem só encontrar, como aqui há a letra do próprio Sebastião José, a corrigir, nesse mesmo volume que vos disse, a corrigir alguns aspectos, entre os quais números. Bom, como vem aqui do vosso lado direito. Navios que entraram no Porto, navios que entraram no Porto. Bom, a carta reenviava os maços para Lisboa, maços do que trata a carta antecedente, e aqui está a carta copiada e corrigida por ele antes do envio. Bom, e portanto sabemos aqui que, aqui temos neste caso, enfim, uma confirmação um pouco daquilo que eu tenho falado. Bom, eu gostava de parar, então, aqui esta minha parte, com alguns documentos ou ideias que espero que possam vir a ser úteis no vosso trabalho, e queria roubar-vos 7 minutos mais para a questão da biografia e do seu aspecto psicológico e literário. Bom, queria começar por dizer que a forma como eu concebo esta biografia, ou como concebo uma biografia literária,
é um pouco diferente da tradição que temos tido até agora em Portugal. A tradição que temos tido até agora em Portugal oscila ou na biografia especializada, feita por especialistas, um arquiteto, é preciso fazer uma biografia de um arquiteto, pedimos a um arquiteto que o faça, ou biografias romanceadas, não é? Algo que só a junção destas duas coisas geralmente já me causa alguma ictrícia. Esta biografia que tem em mãos não pretende fazer nada disso, portanto não há nesta biografia nada de ficcional, nada, eu nem sequer me pus a fazer como os biógrafos franceses muitas vezes fazem, às vezes uma certa liberdade para descrever uma cena. Muitas vezes, como terão visto, as citações de lugares e de pessoas são citações de pessoas que as conheceram 1 ou 2 anos antes para dar essa integração. Portanto, na biografia não há nenhum dado ficcional. As tais biografias romanceadas procuram completar com descrições ou procuram responder aos espaços em branco, inventando alguma coisa, não é? Portanto, os saltos cronológicos, as ausências documentais são criadas com ficção. Não é o caso aqui. Eu não, para cada uma das coisas há de facto documentos. A opção do meu editor de eliminar as notas de rodapé, que eram cerca de 7.000, fez com que de facto seja impossível perceber às vezes, isso é uma crítica perfeitamente pertinente, seja difícil perceber às vezes de onde é que está a ser citado aquilo, mas enfim, essa foi uma opção, porque queria-se que o livro tivesse uma divulgação maior e portanto o editor, como fez aliás com as outras biografias da coleção, achou que por essas notas de rodapé tão extensas iria quebrar esse ritmo. Portanto, não há essas indicações bibliográficas, mas as citações e tudo o que vocês encontram é de facto ligado a documentos. Volto então à ideia do que é esta biografia literária. É uma biografia que é escrita por um escritor, ou seja, que tem um objetivo de ser uma biografia agradável à leitura, mas que é uma biografia que usa armas da literatura. Que armas é que são essas? Bom, a hipótese de fazer flashbacks e flash-forwards, o que eu faço frequentemente com documentos do próprio Sebastião José, procurando aclarar que neste momento ele lembrar-se-ia do outro momento e, portanto, tentando estabelecer ou propor ao leitor, pelo menos, uma ligação psicológica entre dois momentos. Há outro aspecto que é importante e que procuro da literatura é precisamente tentar trabalhar a linha do conflito. Podia ficar 1 hora a falar convosco sobre como é que concebo, mais noutros aspectos, esta ideia de biografia, mas estes dois parecem-me importantes. E a ideia de conflito porquê? Porque me parece que aquilo que uma biografia literária pode trazer é precisamente uma unidade de dados que não está precisamente focada naquilo que uma biografia feita por um especialista, por um historiador, pode fazer. Ambas são necessárias, sem dúvida, mas um historiador vai analisar os grandes momentos económicos, as grandes tensões políticas. Bom, e aqui um escritor de uma biografia literária pode reunir os dados que vêm de todos esses lugares e perceber que há uma linha cronológica conflitual. Que há, como todos nós temos, uma linha de conflito na nossa vida. Esse conflito muitas vezes é positivo, muitas vezes é negativo. Todos nós dependemos desses conflitos para sobreviver, elas são o chão psicológico da nossa existência. E, portanto, aquilo que eu penso que uma biografia literária deve fazer é precisamente estar particularmente atenta a essa linha de conflitos. E essa linha de conflitos é, sobretudo, baseada em 3 pontos. Primeiro, o drama familiar. E não há dúvida nenhuma, só olhando, por exemplo, uma representação pictórica, não há dúvida nenhuma que o Marquês de Pombal herdou o grande drama da família, o grande drama de não ter o Morgado de Carvalho. Ele diz várias vezes nas cartas do final da vida aos filhos que o pai o deixou numa situação terrível, carregado de dívidas. Percebemos que, pelo pedido que é feito, que está no Conselho da Guerra, para que ele e o irmão sejam promovidos, que os soldos, que sabemos no tempo de Dom João V chegavam tarde e mal, deviam ser pouquíssimos, que o solar devia estar ou empenhado ou em processo de o estar. E, portanto, percebemos claramente que essa linha de conflito não só era uma linha de pobreza, e vejam como na carta anterior ele faz questão de dizer que quer purificar-se das coisas do 7º andamento, e de que ele não rouba nada a ninguém, mas precisamente perceber que grande parte inicial da vida deste homem foi não só ter sobre os seus ombros a história do Morgado, que seria o ponto de apoio para uma subida social que ele merecia, mas seria ao mesmo tempo
a forma de uma vez por todas, resolver um drama que tinha deixado o pai e o avô numa situação psicológica tão complicada e que se vem agravar quando ele tem 20 anos, não é? E quando não tem nenhuma ocupação concreta. Portanto, essa linha conflitual pareceu-me importante porque ela depois está representada pictoricamente noutros aspectos. Se nós vamos visitar o Palácio de Oeiras e vamos, por exemplo, comparar com palácios na Morávia, por exemplo, ou na Áustria, enfim, para compararmos um pouco, porque o palácio tem muito austríaco, nós vemos a omnipresença do símbolo do Marquês de Pombal. Logo quando entramos na entrada, vemos no chão a representação do escudo, não é? Do brasão. Isso existe noutros palácios, mas não daquela maneira tão fulgurante. Convido-vos, da próxima vez que visitarem Oeiras, a contar quantas vezes aparece o brasão. Parece que nos salta aos olhos e a provar alguma coisa. E a outra coisa importante é o brasão que está à entrada no arco quando entramos é a representação das armas do tio. Portanto, ele procurou basear o seu título naquilo que o tio tinha conseguido, tinha permitido. Claro, sabemos que as terras pertenciam ao tio, mas enfim, há ali desde logo uma ligação que o afasta do pai e do avô, curiosamente. Hein? Bom, um outro aspecto que me parece uma linha conflitual interessante e que eu quis procurar definir também era a questão de como é que se manifestou na vida deste rapaz todas estas impossibilidades. A fama do pai e do tio, uma fama do pai e do avô, desculpem, uma fama mista. O pai era académico, não na Academia Real da História, mas noutra. O pai tinha um conhecimento profundo de genealogia, como vemos para aquele livro cheio de invenções, mas muitíssimo bem feito. Nós percebemos que, naturalmente, esse peso vai se manifestar em vários momentos da vida dele, não é? E, portanto, assim que ele consegue imediatamente encontrar um lugar, nós percebemos que há vexações, que há ódios antigos que regressam. E uma coisa que é curiosa, na longa correspondência do Marquês de Pombal, as referências à família são poucas. São poucas. A mãe, por exemplo, não aparece. É uma coisa, aparece num cantinho de uma carta, mas vemos que há aqui, ele começa um homem novo. Falamos de um homem que fez questão de chamar a cada filho Adão e Eva. E, portanto, como se recomeçasse alguma coisa nova com a sua mistura do sangue down. Portanto, há alguma coisa do passado que os grandes do reino lhe negaram a passagem e que é permanentemente repetida no nome que é dado ao Marquês. O Marquês é sempre chamado Sebastião José antes do título. Sempre. Nós vemos isso várias, por exemplo, nas memórias da Condensa, vemos isso da autoguia, o Sebastião José, assim, diretamente. Portanto, sabemos que o Sebastião José era uma forma de o mandar ao seu lugar sucessivamente. Há, com certeza, um espaço para este conflito reaparecer e se manifestar, sem dúvida. Ele está só à espera de explodir, não é? E vai explodir em várias outras ocasiões. Terceiro ponto que me parece mais importante, e com isto termino, que é um papel que uma biografia pode fazer, a análise desta correspondência e a procura de linhas comuns entre a correspondência. Essa análise, que era metade do livro, isto agora para Petit Histoire, o livro tinha o dobro das páginas, eu tive que cortar metade no primeiro confinamento, porque me foi dado um limite e eu fui fazendo, enfim, bom. O livro baseava-se sobretudo numa análise da correspondência toda. Contrariamente ao que disseram algumas reações ao livro, o livro como não está baseado apenas na correspondência diplomática. Eu encontro cartas do Marquês de Pombal ao longo de todo o seu período, enfim, na parte antes de um discurso público não há nada, se há não as encontrei, mas na parte em que ele é ministro, há várias cartas do próprio a acompanhar esse percurso. Claro que elas são mais, sabemos porquê, elas são mais frequentes no período em que ele é embaixador, porque ele tem que escrever todas as semanas. Mas uma análise dessas cartas em Londres e em Viena mostra em 5 aspectos algo muitíssimo relevante. Em primeiro lugar, a autorrepresentação do Marquês de Pombal. É por isso que esta carta, que fiz questão de vos mostrar, trabalha um pouco isso. O autorretrato do próprio. Não é? Eu vou se calhar deixar aqui uma destas partes mais importantes. O autorretrato do próprio como um homem trabalhador, abnegado e sofredor. Esse aspecto aparece sempre. É uma arma de arremesso contra quem lhe faz mal e quando ele quer pedir alguma coisa. Não tem nenhum problema em pôr-se aos pés de El Rei para mostrar isso, como acabou de fazer, como vemos nesta carta. Segundo aspecto que queria chamar a atenção sobre estas cartas, a forma como ele faz igualmente um autorretrato da sua dedicação, o seu trabalho.
Ele explica, eu fui a esta hora ao sítio tal, desloquei-me aqui. Se lermos outras cartas de outros ministros, como Luís da Cunha, por exemplo, mas mesmo o Bruxado, são contadas as demarches que fizeram, mas não com aquele detalhe. Ele quer provar por A mais B e C onde esteve, o que fez com cada uma das questões. Isso é extremamente relevante porque quer mostrar o seu empenhamento. Isso aparece em toda a parte e em Viena é particularmente violento. Terceiro, aquilo que, enfim, um historiador marxista diria, chamaria naturalmente a dificuldade de aceder aos meios de produção, não é? No caso do Sebastião José, o facto da sua palavra poder ter ação. Ele constrói uma persona em Londres e essa persona em Londres não pode existir, porque em Lisboa, ele precisa de Lisboa à confirmação das suas ações, das suas decisões, e a resposta ou não vem, ou vem atrasada, ou vem mista. E, portanto, esse retrato de alguém que percebe, eu tenho que construir uma figura para acompanhar a voz que eu tenho, é muitíssimo importante. E que voz é essa? Baseada em cada aspecto do direito, citando aos ingleses ponto por ponto, aos ingleses, aos austríacos, com memória própria do que é que escreveu no dia tal, procurando as memórias dos ministros anteriores. Esta construção de uma imagem poderosa vai acompanhar-nos mais tarde. Nós vemos o ministro que há uma lei que é feita e que é cumprida imediatamente. Não há essa ligação entre o mundo legal e o mundo real, como diz o professor Nuno Gonçalo Monteiro. E depois, quarto ponto, a ideia de que a sua vida pessoal não tem interesse para mais nada que não seja o serviço divino. E aqui, sem dúvida nenhuma, que há um exagero, mas há também a constatação muito clara de que se nenhuma destas missões vai acabar por se resolver, o Marquês de Pombal desaparece. Ele entrega-se com a consciência passada de que a família pode perder tudo e que ele próprio tem agora aqui uma boia de salvação que tem que fazer. É por isso também que o sofrimento que passa nas cartas é muitíssimo forte. Ponto número 5. Essa linha de conflito para mim é mais interessante. São as consequências psicológicas que vão desencadear doenças. E aí um homem tão forte que está permanentemente doente. São consequências físicas de uma pressão psicológica brutal, hoje em dia para nós é habitualíssimo, é o facto de um rapaz que viveu no campo, que é agora enviado para Londres, onde não vê o sol não sei quantas vezes só vê o sol não sei quantas vezes por ano, vai naturalmente ter uma falta de vitamina D, vemos claramente isto marcado, não é? Nas doenças, nas febres, na falta de energia que ele sente, etc. Mas vemos a ligação entre o corpo físico e o corpo psicológico, e ele aí é extremamente notório. E uma análise gráfica quase dos grandes acontecimentos e das doenças é claríssima. Morre a mulher, pum, não se consegue mexer. Há uma grande dívida, bom. Essa parte é extremamente citada em Viena, porque para mim a revelação final, queria dizer-vos, é que para mim em Viena é extremamente notório que o Marquês de Pombal foi posto para desaparecer, para acabar. Não é? Foi uma missão confortável de lhe confiar da parte dos seus inimigos da corte e da rainha que lhe queria o melhor, já na altura provavelmente, mas um trabalho que era impossível de fazer. E que, como vos tentei provar na biografia, foi impedido a todos os passos. Não é? Em Viena há mesmo um documento que mostra que, sim senhor, o rei autorizava que lhe fossem mostrados os papéis, os ministros de Viena nem sequer queriam mostrar-lhe os papéis. E o imperador, desculpem, não o rei, o imperador diz, marido da Maria Teresa, diz, não, mas com certeza mostrem-lhe os papéis, ele tem que os ver. Bom, portanto, aí há o ponto mais alto da sua vida, onde todas as falhas acabam por acontecer. E aí vemos, de facto, uma figura que percebe que só vai conseguir vencer a sua vida, triunfar, ferindo, como o próprio diz. E aí, em Viena, temos essa explosão, onde um novo contexto familiar o ajudará certamente a tentar sarar algumas das feridas, mas onde tornam estes conflitos mais notórios. É este, para mim, o papel de uma biografia literária. Sem ficção, explorando zonas de conflito, ligando elementos que para uma biografia histórica feita pelos especialistas estão vistos de outros aspectos e procurando apresentá-los não como coisas definitivas, mas como portas de entrada para o universo de uma figura. Muito obrigado pela vossa paciência e pelo vosso tempo. Muito obrigado, Sr. Professor Pedro Sousa Lindo, por esta muito interessante conferência, que certamente vai proporcionar muita reflexão e também debate aqui entre nós. Então agora abro o espaço de debate, perguntas para o professor Sinalino. Eu vou abrir as hostilidades. Foi muito interessante aquilo que apresentou sobre o entendimento do que é uma biografia, né? A construção da sua biografia, os aspectos inovadores. E eu gostava de perguntar se esta biografia também não explora
aquilo que é o tema do ressentimento, de algum modo, que de algum modo ao longo da vida foi, e aqui é um aspecto talvez de algum modo freudiano, o recalcamento devido aos desaires que ele teve na juventude, na infância, na juventude, os desaires de família, foi marcado por uma certa impotência aos boicotes que lhe foram impostos aos seus projetos de vida, e quando finalmente conseguiu ascender, depois de todos os temas que teve que enfrentar, ele acabou por, a sua governação também se explica à luz do tema do ressentimento. E, portanto, como é que se explica o facto de, ao longo da sua governação, se isso não veio de cima? É o homem que quando ganha o poder, segura-o com todos os meios, e quem o afronta, ele acaba por perseguir e até dispensar e perseguir, como aconteceu em alguns casos na sua equipa governativa de conselheiros, em que grandes amigos deles acabam por ser preteridos e até degradados. Não há aqui também o tema do ressentimento como algo que pode ser também como um fator explicativo do percurso, do ponto de vista psicológico do Marquês de Pombal, e de que modo também a sua biografia não procura cartografar aquilo que podemos chamar os estados de alma do Marquês. E alguém que é marcado ao longo da vida pelos seus estados de alma e que depois tem consequências, como muito bem dito, psicossomáticas. Que ele é alguém que ele somatiza muito no seu corpo e na sua ação, no corpo da sua ação, aquilo que é... e alguém que ao mesmo tempo revela uma extraordinária sensibilidade, até nas cartas, esta que mostrou aqui e noutras. Tiro do meu coração. Portanto, nós fomos habituados no nosso imaginário da história portuguesa, olhar o Marquês de Pombal como alguém, uma figura implacável, gélida, quase sem sentimentos. Mas depois a correspondência dele é muito marcada por uma grande dimensão sentimental, até na forma como ele trata os seus familiares, as pessoas a quem se dirige, os seus irmãos, que dizem que trata com muito carinho, com expressões de grande sensibilidade. E alguém extremamente sensível. Mas também essa sensibilidade se dá para mostrar carinho, também quando se revela ressentida, também age também sensivelmente do ponto de vista negativo, perseguindo, matando, eliminando, como também fez. Realmente o Marquês de Pombal também, do ponto de vista dos sentimentos, é uma figura paradoxal, não é verdade? Esta pessoa tem que deixar. Muito obrigado pela sua pergunta. Sim, eu penso que os recalcamentos na juventude são os aspectos mais importantes. Recalcamentos, como o professor tão bem disse, que estão ligados aos vários projetos que foram sendo anulados. Sem dúvida nenhuma. Mas foram sendo anulados e ele tinha ocasião de os ver reaparecer a cada ação que fazia em Viena. Por exemplo, uma das coisas que é citada pelo embaixador, primeiro em Lisboa, depois em Madrid, Keane, inglês, de que não gostava nada dele, é que ele achava que as cartas oficiais eram abertas na corte. Não é? E nós vemos na correspondência que de repente é o Guedes Pereira que lhe responde, e de repente há uma carta horrível, não assinada, que ele logo diz: o senhor não deve falar nestes termos, não deve expor-se desta maneira. Bom, percebemos com certeza que um dos inimigos, sobretudo o grande inimigo que ele teria na corte naquele momento, tinha acesso às cartas e lhe respondia. Estes entraves na corte que são permanentes, que têm a ver com o facto de ele cita isto várias vezes, o facto das letras não lhe serem deferidas. Como sabem, as letras saíam de Lisboa para ir para Viena. Lá ele tinha que ir a um financeiro que tirava parte dessas letras e depois sobre isso é que conseguia pagar. Quando estava em Viena, as letras faziam esta viagem toda e iam a Viena para ser assinadas para voltar, atrasando os pagamentos. Se as letras ainda para mais vinham atrasadas e não eram deferidas, num sistema complicadíssimo dentro da Secretaria das Mercês para ser pago, obviamente que os pequenos poderes que acreditavam no final do tempo de Dom João V impediam que isto acontecesse. Portanto, tentou-se estrangular este homem financeiramente primeiro.
tal e qual como aconteceu no passado. Quer dizer, é óbvio que se passamos, qualquer um de nós acontece, passamos por uma situação difícil na nossa adolescência e depois já revivemos mais tarde, no estrangeiro, sem condições de vida, sem conseguir fazer o nosso trabalho. Todas elas têm uma ocasião extraordinária para que estes recalcamentos reapareçam de novo. Isso sem dúvida nenhuma. Portanto, eu acho que é mais a questão dos recalcamentos que aparecem e que faz que em Viena... foi uma das partes que mais trabalho me deu, foi se devia ou não ter colocado aquilo, não é? Em Viena nasceu um monstro, tentei, enfim, não dizer isto dessa forma tão direta, mas está indiretamente dito. Está dito. E a questão é esta, acho que aconteceria isto com qualquer outra pessoa que tivesse... Mas são bons trabalhos tidos, são bons numa perspectiva positiva, mas também negativa, mas também na positiva. Sem dúvida. Na grandeza dele. Exatamente, mas alimentado por outros, não é? Porque essa foi a consequência do que aconteceu antes. E, portanto, sim, acho que os recalcamentos têm um papel muito importante. Ele passa pelas mesmas coisas, ampliadas, numa situação de absoluta fragilidade. Segundo ponto, é preciso também perceber o que falou no ressentimento. Eu acho, mais, na minha modesta opinião, mais do que ressentimento, o que me parece quem não é a meu favor é contra mim. E esse é o aspecto. A pergunta que me fazem mais vezes é: o Marquês de Pombal tinha alguma coisa contra os jesuítas? Certamente que não. O Marquês de Pombal percebeu, os jesuítas falou da correspondência afetiva. A correspondência com o Padre Carbono é uma correspondência extraordinária. Meu mestre do meu coração. Sim, de uma dedicação, e a forma como ele escreve imediatamente sempre que tem um problema. Há outras cartas de outros jesuítas que lhe escrevem, o Padre António Batista, por exemplo, e que dão dele uma imagem na vida anterior à partida para Londres, de um homem dedicado, simpático, trabalhador. Portanto, sem dúvida nenhuma, o que aconteceu foi mesmo isso. Ele percebeu, a forma de sobreviver foi: quem se coloca à frente deste objetivo tem que ser eliminado. E foi uma forma de sobrevivência. Olha, já agora não acha, em grande medida, portanto, ele, como muito bem disse, ele foi enviado para a Áustria para ser uma espécie de derradeira, como destino derradeiro. E foi aí que ele encontrou a sorte grande que muda a sua vida. Não acha que a sorte grande do Marquês de Pombal foi o casamento com a duquesa de Daun? Porque ele, a partir daí, entra numa rede familiar que ele não tinha acesso, e depois toda a ligação da Casa da Áustria com a própria família real portuguesa, permite criar um diálogo que antes, de outra maneira, nunca podia conseguir. De algum modo, o casamento é a sorte grande do Marquês de Pombal, que depois vai mudar a sua posição na corte portuguesa. Mesmo com a rainha, portanto, todos os diálogos que a sua mulher vai possibilitar. Esta é uma convicção que eu tenho. Sim, Sr. Professor, eu acho que tem toda a razão. É a sorte grande, sem dúvida, mas também para ela, uma rapariga austríaca, a chegar aos 30 anos, que não estava ainda casada, há um empréstimo mesmo que é feito, que ele faz, portanto, há ali qualquer coisa que a fez servir muitíssimo bem também. O pai já tinha morrido, não é? Eu consegui restabelecer as linhas todas, não é citado, ela não é filha do Marshal Daun, mas enfim, é primo. E, portanto, também foi uma sorte para ela, mas sem dúvida nenhuma, a porta foi aberta. Mas eu acho que Viena revela-nos outra coisa também. O segundo grande amor, se posso dizer assim. Eu acho que não teríamos Marquês de Pombal sem o Tarouca. O Tarouca é quem lhe apresenta... É o facilitador. Sim, é o facilitador, apresenta-lhe sem dúvida a Eleonora Ernestine, mas vemos na correspondência, a que conhecemos, porque há outra que está dispersa, a que vemos aí, que há as trocas, as conversas, temos a descrição, ficávamos até às tantas horas da noite a discutir com a família, a dormir no sofá já, as orientações que lhe faz mais tarde, as portas que lhe abrem em Viena, mas sobretudo a clareza dos temas que o ajuda a esclarecer, é extremamente importante. E aí digo, peço desculpa de estar a bater nesta tecla, que não é muito simpático, mas vejo como eu próprio, como um imigrante, como isso acontece. Temos alguém que fala a nossa língua, que conhece o nosso país e que está à distância como nós, esta pessoa torna-se um interlocutor extremamente importante. Portanto, eu acho que também a visão que o Tarouca tinha de Portugal, tendo subido a pulso na monarquia Habsburgo, ajudou muitíssimo. Eu acho que aqui há dois amores, sem dúvida, não para citar o Marco Paulo, mas para dizer que há dois amores, aquela amizade foi perfeitamente estrutural. Ótimo, excelente. Eu também tinha mais perguntas, mas agora abstenho de voltar a perguntar, dando a palavra aos colegas que queiram intervir. Gostaria de fazer uma pergunta. Força. Professor Luís Eduardo, tenha à bondade. Então, Vamos fazer uma ronda de perguntas. Faça favor. Isso. Eu, antes de mais nada, queria parabenizar ao professor, né, e o autor também do livro, pela palestra e pela biografia. A gente vê que é um trabalho muito rigoroso de pesquisa, né? Apesar de não haver notas de rodapé
e o que torna, de fato, o texto fluente, né, fluido, a gente percebe ao final que, e não só ao final, no decorrer também, que é uma narrativa construída sobre documentos, sobre uma pesquisa rigorosa. E aí eu tenho duas perguntas, são simples, né? A primeira diz respeito a essa questão que é clássica, né, da linha divisória entre história e ficção, né? A gente percebe que a linguagem da história, mesmo baseada em documentos, rigorosa, como alertava já o Hayden White, ela tem procedimentos de uma narrativa, de uma construção de uma história, né? E eu fico pensando também, não só na autoficção, mas na posição de alguns romancistas, né, como um recente romancista brasileiro, que trata, ele fala, o personagem principal é ele mesmo, são fatos, personagens da vida política contemporânea, e ele se vende como ficção e parece até uma crônica da realidade. A minha pergunta é, o que faz da sua biografia uma biografia literária, por assim dizer, uma psicohistória literária? Seria a linguagem, né, o estilo, a literariedade, enfim. E a segunda pergunta é, a sua biografia guarda relação com a biografia da escritora célebre, né, Augustina Bessa Luiz, Sebastião José, que também é rigorosa, se baseia em fatos e traz uma interpretação, digamos assim, psicológica do protagonista e personagem histórico Pombal? Muito obrigado, Sr. Luís Eduardo. Excelente. Muito obrigado pela sua pergunta. Bom, essa linha divisória, eu pretendi que na biografia ela ficasse clara, ou seja, que não havia ali nenhum elemento ficcional, mas que para o leitor ele tivesse a sensação de que estava, na verdade, a ler um contínuo, como muito bem disse, não é? A ideia de que há um procedimento narrativo que permite um fluir da ação. Eu na verdade, quero pedir antecipadamente a vossa desculpa por dizer isto, mas eu concebo o papel de um biógrafo literário um pouco como um sinfonista, um compositor de sinfonias. Quer dizer, porque depois tem que, como sabemos todos, tem que atribuir a cada uma das partes, aos violinos, aos metais, mais correspondência. Portanto, o que eu fiz foi, eu tinha uma linha corrente de 4 ou 5 linhas que corriam ao mesmo tempo dentro de cada capítulo, e o que eu fazia era tentar sobressair mais uma voz ou outra para que isso procurasse servir melhor o fim final. A ideia... Os documentos, os instrumentos para os documentos. Exatamente. A minha voz, eu gostava que ela não existisse, ou seja, que fosse a voz dos documentos o mais possível e eu tivesse que fazer um pouco, enfim, de narrador, às vezes de maestro para fazer sobressair mais um aspecto ou outro. É a maneira como eu penso que um biógrafo literário deve agir, ou seja, não deve existir. E aí, eu penso que não é a linguagem que faz esta biografia literária, é a ligação aos documentos, a tentativa que os documentos falem, a composição. A única coisa que eu me permiti foi uma espécie de via dedutiva em fazer algumas deduções quando não havia alguns documentos, mas baseados noutros, não é? Bom, aí eu peço desculpa de ser pouco elegante, talvez, mas aí eu penso que há alguma diferença em relação à biografia da Agostina Bessa Luiz, em que algumas partes posso justificar as minhas afirmações, absolutamente romanceada em alguns aspectos. Claro que há às vezes descidas psicológicas de uma grande justeza à personagem, mas há momentos na biografia, peço desculpa dizer isto que é talvez deselegante, há momentos na biografia, que eu li 2 vezes, em que eu não sei em que momento é que eu estou, em que há saltos absolutamente cronológicos. Procuram-se que esses saltos correspondam a saltos psicológicos, mas não estão ligados a um tempo. Eu posso perceber a psicologia de uma pessoa num espaço, num tempo perante um acontecimento, não dispersa em várias direções. A biografia abre-nos outras portas, certamente, mas penso que há um grande mundo de distância entre ambas. Mas ambas são necessárias, naturalmente. Ok, muito obrigado. E ele fez uma pergunta que é daquelas perguntas que atravessa, e que, aliás, a Agostina Bessa Luiz também chegou a querer responder, ela também tem uma tese sobre isto, mas a grande questão, o grande enigma ainda está por resolver em relação ao Marquês de Pombal, em relação à que foi a construção que a historiografia fez daquilo que foi o período pombalino, que é a hipercentração daqueles 27 anos do governo no protagonismo do Marquês de Pombal e na desvalorização e quase apagamento do rei Dom José. E este aqui é
E, portanto, de tal modo que até passou-se a denominar aquele período, contrariamente ao que era a tradição, não em relação à figura do rei, mas em relação ao Pombal. Não se chama o período josefino, mas período pombalino. Embora alguns o chamem, mas vulgarmente usa-se mais essa caracterização como período pombalino. E, portanto, há toda aquela discussão, aquele debate, qual era realmente o papel do rei, mas criou-se muita ideia, aquela que está mais estereotipada e simplificada, e a que o rei era uma figura ausente, gostava de caçadas, de espetáculos, tinha os seus amores, e que não se queria muito apoguentar com a parte governativa, com o peso da governação. E então, especialmente a partir do terremoto, em que ele ficou muito assustado e amedrontado, que até queria deixar o poder, o Marquês de Pombal é que conseguiu convencê-lo a continuar, e a partir dele passou a confiar totalmente no Marquês de Pombal, e a partir do Marquês de Pombal toma assume o total controle do país e passa a ser o Alter Rex. Muito bem. Até que ponto é que esta narrativa corresponde à realidade, naquilo que, dado que estudou tantos anos naquele período, de que modo é que isso é apenas uma ilusão e que na realidade o rei estava muito mais presente e é que comandava, e até que ponto é que podemos confirmar aquilo que depois é a própria justificação que o Marquês depois vai dar nas suas apologias, que ele apenas, isso era apenas para se defender, ou isso correspondia à realidade, que ele apenas fazia o que o rei lhe mandava. E de algum modo leva a que alguns também digam que ele era uma testa de ferro, ou foi um testa de ferro do rei, e que o rei realmente era o grande mentor de tudo aquilo, mas como ele teve que fazer reformas, e que o rei alegadamente queria fazer reformas complexas, e teve que tomar decisões muito difíceis, punha em causa aquilo que era a própria tradição da prática real, nomeadamente a expulsão dos jesuítas, o esmagamento da alta nobreza, etc., para não dar a cara, arranjou a cara perfeita, que foi o Marquês de Pombal, para fazer o trabalho sujo, entre aspas. Até que ponto este texto pode ser verdade, ou de facto o grande protagonista era o Marquês de Pombal, que é justo chamarmos aquele período de pombalino, e que o rei realmente era uma figura apagada e ausente. Ou era uma figura presente, mas que quis invisibilizar-se para que alguém fizesse o trabalho que ele não queria fazê-lo de frente e assumir ele próprio esse protagonismo. O que é certo é que todas as leis são assinadas por Dom José e pelo Marquês de Pombal, mas é apenas o Marquês de Pombal, levava tudo preparadinho, e o rei assinava de cruz. O rei realmente teve um papel mais forte e mais ativo e mais presente, e que a história não soube reconhecer ou lhe dar. Ou o rei, de algum modo, depois também está toda a construção do século XIX, se não esquecer isso, em que se quis destacar muito a figura do Marquês de Pombal, os anti-legitimistas, aqueles que quiseram afirmar o Marquês de Pombal como o avatar, o Prometeu da modernidade, que teria roubado o poder ao rei, e isso já foi um pronúncio de uma mudança, de um enfraquecimento da monarquia, e essa construção dessa ideia do Marquês de Pombal, protagonista de um tempo novo, de um tempo que começava a enfraquecer a monarquia absoluta, pode também ter levado a essa construção de um mito do Marquês de Pombal Todo-Poderoso, invisibilizando aquilo que foi o papel do rei, mas foi invisibilizado a partir dessa construção. O que é que nos pode dizer? Qual é a sua convicção, a partir dos documentos, de qual era o verdadeiro lugar do rei no exercício do poder? Sr. Professor, se eu soubesse responder essa pergunta, ganhava o jackpot. Ganhava o jackpot. Sabe que é um especialista há tantos anos tão dedicado, sabe que essa é a grande pergunta, não é? Bom, o que eu posso só dizer são dar três achegas que eu acho que têm sido menos vistas, menos tidas em conta para a análise desta questão. E a primeira é a mãe do Dom José. Eu fiz essa indicação na biografia, verdade, e algumas pessoas perguntam, mas porquê é que fala nisto? O Dom José é neto de uma alemã, não é? A sua avó, que casou com Dom Pedro II, portanto, e depois o Dom João V casou com uma austríaca, e portanto o Dom José tem realmente muito sangue alemão, mas não só sangue alemão, enfim, a avó não teve nenhum contacto com ele, nem com o Dom João V praticamente, mas a mãe sim.
E a mãe, a Dona Mariana da Áustria, é uma figura que nos tem escapado neste período como areia pelos dedos. A Dona Mariana da Áustria é uma mulher que nasce em pleno segundo cerco de Viena contra os turcos. É filha de um imperador que era também compositor, um homem riquíssimo. A família tinha uma unidade e estavam muitíssimo juntos, afastavam-se dos outros, tinham atividades em família. Era uma família extremamente unida e extremamente próxima e cultural. E nós vemos, pela quantidade de línguas que a rainha fala e pelos seus conhecimentos que tem da história do seu país, da situação política, nas cartas, por exemplo, que aparentemente estavam perdidas e que não estão, que ela enviava a Maria Teresa, percebemos o conhecimento que uma mulher destas tem, percebemos isso também na regência. E a fineza com que ela gera aquele período impossível em que é regente e não é regente, e há uma série de favoritos e o Gusmão, há bocadinho esqueci-me de dizer que o grande inimigo era o Gusmão, se moviam na sombra e impediam que as coisas chegassem ao seu lugar. Embora para a rainha, de facto, o seu grande opositor fosse o Frei Gaspar, isso é uma outra conversa que merecia uma série. Bom, ora bem... Ela foi decisiva para a ascensão de Pombal. Ora bem, ela foi decisiva, sem dúvida. A ligação que tinha com os jesuítas também, que convenceram a rainha a favorecer essa ascensão. Sem dúvida, ajudou em Viena, sem dúvida nenhuma. Depois é um homem que veio de Viena e que conhece os papéis vienenses, conhece, enfim, que ela sabe que esteve empenhado na salvação da sua dinastia, porque nós temos que perceber uma coisa, quando Maria Teresa sobe ao poder, e também por isso os historiadores têm notado, dizem, a mediação em Viena é uma nota de rodapé na história. Não é nada. A mediação de Viena temos uma rapariga atacada por todos os lados, que a única cola que liga ao seu grande império é o facto de serem católicos, em oposição aos prussianos, que tem uma guerra aberta com o Papa. Se ela perde o apoio do Papa, ela não consegue ligar aquele seu império. Portanto, esta é uma questão, não é de sumenos, é de extrema importância. Mas pronto, para dizer, Dona Mariana da Áustria tinha certamente uma grande agradecimento ao Marquês de Pombal pelo trabalho que ele tinha feito em manter o impacto da sua dinastia, porque se a Dona Maria Teresa caísse, os Habsburgo eram banidos da face da terra. Esse é um aspecto, não banidos completamente, ficavam lá colocados na Hungria, que era esse o plano que tinham feito os aliados. Ora bem, eu estou a falar nisto porque esta mulher é confiada à regência e não ao filho. Esse aspecto do Dom José não ser o regente é algo que vai ser usado em algumas biografias mais tarde para dizer o Dom José era de tal maneira incapaz que nem sequer o pai lhe confiou a regência. Isto é um argumento que foi usado frequentemente. E não é isso. A mãe preparou o filho. E a mãe preparou o filho de tal maneira que aquela transição é uma transição absolutamente extraordinária. O rei chama a si todos os poderes e documentos e é ele que os distribui. Esta visão, se formos ver, é uma visão muitíssimo Habsburgo e muitíssimo austríaca do poder, dividido, entretanto, se olharmos para as chancelarias e para os ministérios que existiam concentrados em Viena, do Sacro Império, a ligada à Hungria, a gestão dos Países Baixos, é uma noção de que os ministros executam o poder que está na cabeça do rei. E é essa visão que ela passa ao Dom José. É de uma visão de um rei que está acima desta realidade, de uma monarquia tão ampla como é a portuguesa, porque tem colónias, é essa visão de um rei que não pode estar a tocar nas coisas mais pequenas. Para vos dar uma ideia, enfim, a provar a minha semi-teoria de certa maneira, com outra coisa. A Maria Teresa era adorada pelos seus súbditos e ainda hoje é sempre citado pelos historiadores austríacos a piada dela, por exemplo, de ser tão obcecada por controlar tudo, que até as contas que vinham dos militares, ela tomava nota e dizia, mas porquê é que esta conta foi assim? Bom, para dizer, ela tocava na pequena realidade, mas a noção é que ela tinha que ser uma figura que pairava sobre todas essas coisas. E esse é o aspecto que me parece mais importante. Nós temos que perceber Dom José como austríaco, um homem de formação austríaca, e com uma visão de poder que vinha através daí. Porque também assim a rainha sabia que conseguia decepar todo aquele período confuso de várias autoridades mistas, de que não se perceberam onde é que estava o poder, que ela própria tinha sido vítima nos anos finais de Dom João V. Essa transmissão é importante. Segundo aspecto, há na correspondência do Marquês de Pombal como secretário de Estado, há muitas informações que mostram que tudo isto não se passava, não era como dizem os ingleses, a walk in the park, e o Marquês de Pombal fazia das leis o que entendia. Todo o poder passava pelo rei, que podia abdicar de o gerir ou não, as leis vinham preparadinhas certamente, mas depois de uma discussão. Há a história de Lucas Seabra da Silva, que, segundo algumas tradições, se matou até, não se matou nada, morreu uns meses depois, mas enfim, mas o rei pediu a Lucas Seabra da Silva uma opinião diferente sobre um tema.
isto mostrava que o rei tinha outra opinião. Mas para mim a carta mais interessante foi, por isso estava a ouvir com atenção, mas abri aqui as minhas notas, é uma carta que acontece, já está a estátua a ser fundida, portanto já estamos em 775, e aí nessa carta, uma carta que o Martinho de Melo, o homem que ele sempre sonhou como sucessor e acabou por ser independente da sua vontade, há uma carta de Salvaterra, onde o Martinho estava e o Marquês de Pombal não estava, e o Martinho diz assim: o rei gostou muito da carta que o Sr. Marquês lhe enviou. Uma carta que enviou um governador para depois o rei assinar. O Martinho Discípulo está a dizer ao Sr. Marquês: o rei gostou da sua carta. Eu não posso acreditar. Eu vou dizer ao meu mentor que o rei gostou muito do que eu escrevi, mas isto é uma conversa estranhíssima. Bom, e disse: é preciso talvez fazer aqui umas alterações, mas a ideia que ele dá é que o rei tinha uma opinião diferente de Dom José, do Sebastião José, sobre alguns assuntos. O rei acha que talvez seja, em relação a este assunto, melhor fazer isto ou aquilo. Martinho de Melo está em 75 a informar o Marquês de Pombal que o rei tem uma opinião diferente e a mostrar que, quando ele tem opiniões diferentes, eu estou aqui. Vão dizer: sim senhor, mas está a falar de 75, tivemos 20 e tal anos antes disso. Não, há uma via alternativa para que o poder se mantivesse, que o poder lateral se mantivesse. Terá sido ela destruída parcialmente pelo terremoto? Provas concretas disso? Talvez. Terá o Marquês eliminado algumas destas cartas? Elas foram todas para Pombal, vimos isso, não é? Não sabemos, mas sem dúvida nenhuma a imagem que dá é que o rei queria ter uma opinião sobre cada uma das coisas. Agora, o que aconteceu, o terceiro e último ponto, que me parece mais importante, a tentativa que houve de separar à nascença estas duas pessoas não foi possível, porque a Dona Maria percebeu logo depois, ao querer, por exemplo, fazer com que os jesuítas voltassem, ela não podia separar o pai do Marquês de Pombal. Ao separar um do outro e evidenciar que o rei tinha assinado aquelas leis e o rei era moralmente culpado. Essa era a questão. Ela, querendo pôr todo o peso do que tinha acontecido no Marquês de Pombal, libertando o pai, ela percebeu que não podia fazê-lo. O pai estava envolvido, o pai tinha assinado. E o facto da Dona Maria não conseguir, ela própria, separar esses dois seres, mostra que havia muito mais que se passava nas nossas portas do que nós imaginamos. E a grande história do suplício dos Távoras tem uma história por trás, que não sei se alguma vez vamos saber, mas a história que está por trás certamente mostra como o Marquês o Dom José, peço desculpa, se libertava da fúria ciumenta da mulher Mariana Vitória, dizendo: olha, eu vou estar com o Sr. Marquês no despacho à noite, não é? E não era despacho nenhum, ele ia ter com a Marquesinha de Távora. Era outro despacho. Portanto, aqui temos a perfeita noção de que esse despacho existia, terá sido longo durante muitas horas, mas também era um pretexto para esconder outras coisas, não é? Bom, sabemos, por exemplo, outra coisa, que o pagamento aos irmãos do Dom José era feito através de um bolsinho particular, portanto, que não pegava nas mãos do Marquês de Pombal. Há sempre ligeiros desvios em que se percebe que há alguma autoridade, mas o mais importante... Mas para mim o que mais importante é vermos o Dom José através da Dona Mariana de Áustria, e esse é um caminho que ainda não foi feito. É outra biografia, talvez. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, há mais alguma questão? Isto daria um grande debate, mas também a hora vai avançada. Nós agradecemos muito ao Sr. Professor Sanalino esta muito inspiradora conferência, parabenizando pelo seu livro, que realmente abre aqui caminhos para muita interpretação, para continuarmos este esforço de interpretação desta grande figura, e que, esperando depois da documentação, também o professor Sanalino também vai integrar a equipa do projeto de obra completa pombalina. Vamos continuar a desbravar, então, o oceano de documentação que temos pela frente, para tentarmos contribuir para lançar mais luz sobre as muitas sombras que ainda pairam sobre a vida de Pombal. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos. Agradecemos a presença de todos. Obrigado, professor. Boa noite. E desejamos um bom regresso a casa. Obrigado. Obrigado.